Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Hoje vamos abordar um assunto de extrema importância para a democracia, que é o risco de uma ditadura de esquerda no Brasil. Por isso eu vou discutir as últimas decisões do TSE, que obviamente é uma extensão do STF, como nós sabemos, já falei aqui algumas vezes, especialmente sobre a cassação de um dos maiores representantes contra a corrupção do país, que foi Deltan Dallagnol. Vamos lá. Primeiro, antes de entrar no tema, né, é importante compreender que a democracia está em perigo. A democracia garante, obviamente, a liberdade de expressão, a igualdade de direitos e a participação do povo nas decisões políticas. E a liberdade de expressão é um dos pontos que está sendo seriamente atacada, mas não só isso. Há claramente uma perseguição contra os agentes políticos que lutaram contra a corrupção de 2014 em diante. Nesse caso, justamente, Deltan Dallagnol é um desses agentes que ganhou destaque, que era procurador do Ministério Público e foi um dos principais nomes por trás da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato começou em 2014 e ela conseguiu investigar e combater uma das maiores redes de corrupção da história do Brasil, uma corrupção que entrava na Petrobras, mas não só, envolvendo muitos políticos proeminentes, como o próprio ex-presidente, ex-presidiário e agora novamente, enfim, não vale nem a pena dizer o que ele é hoje, porque é absolutamente incompreensível que algo assim possa ter acontecido. Mas, entrando nisso, o que aconteceu? Deltan era um dos nomes mais proeminentes, assim como Sérgio Moro, em toda a questão. Obviamente tiveram muitos outros participantes, mas ele fazia questão de apresentar as provas e tudo publicamente, e por isso ele ganhou uma relevância política. Ele se elegeu deputado federal nesse ano, com a vontade de combater a corrupção. Foi o deputado federal mais votado do Paraná e foi cassado, inacreditavelmente, e parece piada, mas não é. Os juízes usaram supostamente a lei da ficha limpa, dizendo que ele seria uma pessoa que não teria ficha limpa ou teria tentado se elidir da questão de apresentar a ficha limpa, de certa forma. E depois eu entro em mais detalhes disso. E, portanto, cassaram a candidatura dele, o que nunca fizeram com nenhum corrupto de verdade com a lei da ficha limpa. Então, me parece estranho, risível e até, de certa forma, foi usado ironicamente pelos corruptos do Brasil como uma forma de mostrar que, ok, vocês podem escrever as leis que vocês quiserem contra a corrupção, que nós vamos usar elas contra vocês. E eles usaram isso contra um dos mais proeminentes combatentes contra a corrupção, que foi justamente Deltan Dallagnol, justamente para escancarar que a lei já não importa no Brasil, as regras não são seguidas e o TSE e o STF têm uma grande importância nisso. Eu não gosto de falar muito nesse assunto, porque é um assunto delicado. Ok, eu tô fora do Brasil, e eu friso isso de novo, eu tô fora do Brasil, e por isso eu posso falar um pouco mais do que as pessoas que estão dentro do Brasil, porque falar sobre as decisões do STF, do TSE, das proibições a pensamento diverso do governo, de todo ataque à liberdade de expressão, ataque à liberdade de imprensa, ataque aos meios de comunicação, como WhatsApp, Telegram, Google. Tem sido uma escalada enorme e eu já queria gravar um vídeo sobre isso há algum tempo, mas infelizmente essa questão do Deltan Dallagnol passou na frente porque foi mais proeminente. Mas enfim, é uma escalada que depende disso e depende do simples fato de que o STF e o TSE não cumprem mais a Constituição. Eles que deveriam ser os guardiões da Constituição, o STF, e teriam um papel fundamental na proteção dos cidadãos e nos direitos fundamentais, entre eles a liberdade de expressão. E obviamente tivemos isso tudo, a cassação do Deltan Dallagnol, que aconteceu em meio a essas controvérsias políticas todas, e tem gerado um debate intenso sobre a imparcialidade do tribunal. É possível, Alexandre de Moraes pode ser imparcial, eu acabei dizendo o nome, enfim. Eu estava tentando evitar dizer o nome porque a gente sabe que hoje existe uma censura no Brasil. Eu, felizmente, não estou no Brasil e eu posso falar algumas coisas. Eu, inclusive, não sou só brasileiro e também posso falar outras coisas, porque eu sei que o senhor Alexandre de Moraes gosta de revogar passaporte de quem fala dele.
e eu não preciso do passaporte brasileiro, senhor Alexandre de Moraes, então já fica informado. Então eu me sinto à vontade para falar o que muitas pessoas não podem falar. Alexandre de Moraes está descumprindo a Constituição em vários preceitos e essa foi mais uma bofetada na cara de Alexandre de Moraes. Um julgamento do TSE que durou 1 minuto e 6 segundos, foi cronometrado, de cassação. Nunca houve um julgamento tão rápido para cassação de um político antes, mas é porque é um político que incomoda muito o sistema corrupto. Não sei se vocês tiveram a oportunidade já de ver a série O Mecanismo, mas existe um mecanismo da corrupção que funciona no Brasil. É um pouco explicado nessa série, e, enfim, mostra um pouco do combate ao Lava Jato. Acho que vale a pena ver, até porque tem algumas nuances ali mais de direita, outras mais de esquerda, mas acho interessante ver um pouco uma visão, digamos assim, imparcial da situação. É uma visão diferente da minha, né? A minha é mais parcial, porque eu sou absolutamente contra a corrupção. Eu não tolero nenhum corrupto, eu jamais votaria em nenhum corrupto. Se eu votei alguma vez em algum corrupto, foi por acidente, porque eu não sabia que ele era corrupto. Ou porque, eventualmente, tive que escolher o menos pior dos dois corruptos. Enfim, é aquela coisa, né? Ai, mas os dois são corruptos, ficaram nessa eleição toda dizendo, os dois são corruptos, eu não tenho como escolher. Tem, caramba, claro que tem como escolher, tu tem que escolher entre dois corruptos, porque tem um que roubou trilhões do Brasil, corrompeu todo o sistema e tem tentáculos por toda parte. Obviamente é um animal que tem tentáculos por toda parte. E o outro, eventualmente, é um corrupto de pequenas coisas, um corrupto de segundo, terceiro escalão. É como comparar um ladrão do trem pagador com a pessoa que roubou um docinho no aniversário antes dos parabéns. Enfim, mas enfim, não era esse o assunto do vídeo. O assunto é: olhem a ironia da situação e obviamente foi causada de propósito. O que eles fizeram? Eles disseram assim, olha, nós vamos então mostrar para eles como é que funciona agora no Brasil. Primeiro, ninguém mais vai poder protestar, porque nós prendemos 1.500 pessoas sem mandato de prisão, sem processo, prendemos elas sumariamente e deixamos presas elas por muitos meses, e muitas estão presas até hoje, para calar a boca desse pessoal que vai protestar contra tudo que a gente vai fazer. E agora a gente vai fazer assim, vai voltar a corrupção, a gente vai escolher quem a gente quiser, a gente já violou a Constituição e as eleições em vários pontos. Eu não vou entrar nos pontos mais controversos, mas vou dizer nos pontos claros, que foi uma violação, que houve imparcialidade na hora de julgar recursos pelo TSE. E obviamente houve até um ponto que é extremamente perigoso, que foi aberto o precedente para Alexandre de Moraes censurar pessoas como presidente do TSE na época. E ele usou desse precedente e foi aberto, e inclusive a Carmen Lúcia disse um precedente perigoso, porque estamos dando poderes de censura para alguém, e a censura é uma coisa ruim, ou seja, ela é uma pessoa de esquerda, e ela cresceu aprendendo que a censura da ditadura militar era uma coisa ruim. E agora que a esquerda está implantando uma ditadura no Brasil, querendo implantar uma ditadura e implantando a censura já está implantada, né, de certa forma, e é de esquerda, deixamos claro, há uma censura no Brasil e ela é politicamente de viés de esquerda. E agora que isso foi implantado, ela disse, olha só, é uma coisa tão ruim, nós temos que implantar isso, mas que seja por um bem maior. Ou seja, eles mesmos admitem que estão implantando censura e um início da ditadura, mas eles dizem que é por um bem maior, que foi o que basicamente todos os ditadores fizeram até hoje. Todos eles disseram que era por um bem maior que eles estavam fazendo aquilo. Alguns disseram também, quando outros ditadores ascenderam, que não, que nós temos Constituição, que a Constituição vai impedir isso, que nós temos juízes e os juízes não vão cumprir ordem dos ditadores, e em todos os casos os juízes foram subservientes dos ditadores, e não só, muitas vezes o braço direito deles, né? Nós passamos aí por casos da Rússia, casos da Alemanha, mais recentemente na Venezuela, com o Tribunal Constitucional venezuelano. Todas as vezes tem um braço forte da justiça como sendo parte da perpetuação da injustiça nos países. E, enfim, é isso que nós estamos vendo de novo aqui no Brasil.
Eu, como muitos outros personagens políticos, eu até sou um dos menores, enfim, mas tem outros muito mais importantes, tiveram que sair do Brasil para poder expressar suas opiniões. E isso é um precedente extremamente perigoso. E foi só um precedente, uma sensação que já estava se sentindo, né? Nós temos o caso do Alan dos Santos, que é ridículo, é um jornalista que foi caçado, digamos assim, não caçado no sentido de cassação de mandato, mas perseguido por Alexandre de Moraes durante muitos anos e ainda está sendo perseguido. Ele está exilado nos Estados Unidos. Eu estou exilado na Europa, eu prefiro não dizer o país que eu estou. E eu até tenho circulado por alguns para deixar mais difícil de ser localizado. Enfim. E nós estamos. Chegamos a esse ponto absurdo agora que sobreviver ao Alexandre de Moraes parece distante para o Brasil. Eu não sei exatamente quem vai ganhar essa queda de braço, se vai ser o Alexandre de Moraes e sua pretensa ditadura e perversão das normas jurídicas, juntamente, obviamente, com sendo um braço do governo de esquerda que está implantado no Brasil, que eu nem vou dizer o nome das figuras e do partido, porque não merecem ser nem citados, não deviam nem existir mais, deviam ter sido já cancelados do sistema político de forma permanente, porque é inacreditável que nós estamos vivendo isso. Mas enfim, chegamos nesse ponto de que eu realmente não sei para onde vai ir. Os dias parecem muito negros no Brasil. Eu tenho amigos meus que não podem mais falar, que têm medo de falar, que gostariam, que têm muito medo, como disse um deles numa entrevista. E eu acho que porque ele disse, eu posso dizer o nome dele, né? O Ricardo Gomes falou que tinha muito medo de dizer o que ele disse naquela entrevista, naquele evento. Mas ele disse que nós estávamos chegando perto de uma ditadura no Brasil. Em outras palavras, ele disse mais ou menos isso. E que ele tinha muito medo de expressar opinião e que achava que a liberdade de expressão estava sendo violentamente atacada, e eu acredito a mesma coisa. E eu acho que é uma sensação entre todas as pessoas de direita que percebem que não podem mais expressar suas opiniões, e por isso eu estou fazendo isso por aqui, para falar um pouco o que todos eles não podem expressar, dizer um pouco daquilo que tem circulado pelas redes sociais ocultas, não aquelas públicas, sobre aquilo que eles não podem dizer e que tem medo de dizer até nessas, porque sabem que o Alexandre de Moraes está entrando em grupos, não sei o que, tem toda uma polícia estilo Gestapo trabalhando para o Alexandre de Moraes para fiscalizar o que os grupos de WhatsApp têm dito. Isso não é segredo, né? Ele mesmo diz que faz isso e, inclusive, entrou com um processo contra vários empresários brasileiros já meses atrás pelas opiniões emitidas dentro de um grupo privado de WhatsApp. Então isso não é nenhuma novidade, mas isso mostra o quão perigoso está esse momento no Brasil. Primeiro, nós não temos mais uma liberdade de expressão plena. A Google mesmo disse isso esses dias atrás. Não publicou essa nova inteligência artificial no Brasil porque eles têm algum receio de colocar novas ferramentas em países que não são plenamente livres, ou sejam ditaduras. E o Brasil é um deles, dos poucos países, dos menos de 20 países, que a Google não publicou o seu sistema. O Telegram também foi atacado pela opinião que manifestou publicamente dentro do seu aplicativo contra o projeto de lei da censura. E, enfim, nós não temos então mais uma liberdade de expressão plena, nem pela metade. Nós temos pessoas presas ilegalmente no Brasil. Nós temos perseguição política a alguns políticos e ex-políticos. Nós sabemos que Bolsonaro está na mira também do Alexandre de Moraes. Ele já cancelou o passaporte do Bolsonaro quando ele voltou para o Brasil. Ou seja, por que ele cancelaria o passaporte de um ex-presidente? Para evitar que ele saia para fora, para não poder ser perseguido politicamente. Ou seja, ele tem a intenção de perseguir o Bolsonaro. E ele já atacou agora o Deltan Dallagnol, que é um símbolo, não era, digamos assim, um proeminente como político, mas um símbolo do que foi a Lava Jato e do que foi a luta contra a corrupção.
E, obviamente, eu esperava que ele fosse um excelente político no parlamento, não nesse sentido, mas no sentido que ele não tinha uma história dentro da política, ele estava a iniciar agora e já foi sumariamente cassado sem motivos legais e factíveis, ou pelo menos não motivos legais e factíveis que não impediriam, não sei, 20% dos políticos do partido que está no poder, inclusive o do suposto presidente da República, de terem concorrido, porque esses aí estão muito mais enrolados com a justiça do que teria o Deltan Dallagnol, que teria só uns microprocessos internos, sindicâncias internas dentro do Ministério Público, que não podem ser transformados em crime e que são de menor importância. E estavam apenas sendo instauradas sindicâncias, ou seja, não existia nem o processo ainda, então não existia o processo. Se isso foi motivo suficiente para barrar a candidatura e, consequentemente, caçar o mandato do Deltan Dallagnol, eu suponho que ao menos 20% dos políticos dos partidos de esquerda deviam ter um mandato cassado, principalmente aqueles que tiveram com os nomes citados na corrupção. Todos, absolutamente todos aqueles que tiveram o nome citado na Lava Jato deveriam ter um mandato cassado e ser proibidos de participar da política por esses mesmos critérios. E não o são. Então é claramente uma demonstração do TSE de que o TSE tem lado, ele tem o lado da corrupção, ele está do lado da corrupção e ele vai atacar quem lutou contra a corrupção. E nós temos vários nomes, um deles, primeiro a ser alvejado foi o Deltan Dallagnol, mas a gente sabe que eles vêm atrás do Sérgio Moro, a gente sabe que eles vêm atrás do Bolsonaro, a gente sabe que vêm atrás possivelmente de todos aqueles que organizaram protestos contra a corrupção no Brasil em todo desde 2014, dentre os quais eu me incluo. Por isso, eu não me sinto à vontade também de retornar para o Brasil. E acredito que muita gente que está fora do Brasil também não se sente. Esse é um dos vídeos mais longos, talvez, que eu falei desse assunto, é um desabafo. Eu tenho um receio que isso possa atrapalhar um pouco as minhas redes sociais, porque pode entrar em shadowban e tudo. Mas como eu vou frisar de novo aqui no final, gente, eu estou defendendo a Google, eu estou defendendo o WhatsApp, eu estou defendendo o Facebook, eu estou defendendo o Instagram, que todos eles estão sendo alvos do projeto de censura do Alexandre de Moraes e da esquerda brasileira que está para ser apresentado no Congresso. Então eu estou na defesa desses meios, então eu gostaria, por favor, que os agentes políticos e censores que também trabalham nesses meios, que têm microcensores, não me censurem, né? Eu estou defendendo os interesses da empresa de poder, e da liberdade de expressão, maior que isso, da liberdade de expressão. Eu sei que é sempre um risco, né? Muitos amigos meus que têm medo de dizer essas coisas que eu estou dizendo por causa disso, porque sabem que vão sofrer shadow banning, vão diminuir o engajamento, vão diminuir o alcance deles nas postagens. Eles não querem isso porque eles são políticos, eles precisam ter alcance, precisam ter visibilidade. Eu não sou mais, então eu não preciso disso. Eu posso falar um pouco mais do que eu quero, mas ainda sabendo que tem regras que, infelizmente, a gente acaba tendo que cumprir de certa forma. E é isso, pessoal. Eu não sei qual é o destino de vocês no Brasil. Eu torço pro melhor e eu tento fiscalizar e estar atento no que está acontecendo. E no que eu puder, eu posso ajudar. Se alguém quiser entrar em contato comigo, falar alguma coisa, pode mandar uma mensagem aqui embaixo, escrever alguma coisa, me procurar no WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, no que quiserem. Podem me procurar, tentar conversar comigo no privado e relatar alguma coisa diversa que vocês tenham visto, que vocês gostariam de compartilhar e tem medo de compartilhar hoje em dia, porque eu ainda posso. Eu vivo em países livres e eu estou itinerante entre esses países livres ainda para garantir que eu possa falar. E eu gostaria de poder falar tudo que está engasgado na garganta de muitos brasileiros. Muito obrigado pelo tempo de vocês, quem teve tempo de me assistir até agora. Agradeço pelo tempo, agradeço pela presença e não vamos desistir. Grande abraço.